seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um episódio do Conexão Ágape Podcast. Você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, eu quero fazer um convite para você se inscrever aqui no nosso canal. Aqui no Conexão Ágape a gente sempre traz histórias incríveis, histórias de edificação, são episódios em que você também se diverte e adquire muito conhecimento. Então se inscreva aí no canal, clica aí no sininho para você receber todas as notificações. Sempre que receber um vídeo novo, que a gente chegar aqui com um vídeo novo, você vai receber aí um alerta, como esse aqui de hoje. E hoje é um episódio especial, vamos tratar de um tema muito relevante, que eu acredito vai mudar muito a sua história hoje, vai mudar a sua vida, sua maneira de pensar e também de formas que você vai refletir melhor a questão de relacionamento. Mas antes de a gente apresentar a nossa convidada, eu quero fazer também um convite para você acompanhar as nossas redes sociais. O Conexão Ágape Podcast está lá no Instagram, onde você acompanha lá os bastidores, você tem os cortes aqui dos participantes com os melhores momentos das entrevistas, do conteúdo que foi falado aqui. Então você se inscreve lá também, segue a gente lá no Instagram e compartilha lá no seu Instagram, marca nós lá que você está assistindo aqui o episódio de hoje, que está muito bom e eu acredito que você vai assistir até o final e você vai ver, você vai comentar aí o que você achou desse episódio de hoje. Bom, a nossa convidada de hoje, seja muito bem-vinda, Rosivan Marinho. Hoje ela está aqui porque vamos falar sobre relacionamento, violência doméstica e também várias outras orientações para as mulheres cristãs. Rosivan, ela é professora, ela é psicanalista, né, Rosivan? E vai contribuir aqui com a gente muito conhecimento. Seja muito bem-vinda e obrigada por você receber o convite de estar participando aqui do Conexão Ágape Podcast. Bom dia, uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para contribuir com vocês. Que bom. Rosivan, você tem aí, assim, posso dizer assim, um acúmulo de histórias aí que você vem acompanhando ao longo do tempo, né? Você começou na sua residência a atender pessoas para dar, assim, orientações. A Rosivan é pastora, gente, então ela, além de tudo isso, é uma grande mulher de Deus, é usada por Deus para estar aí, além de anunciar o reino, orientando as pessoas para conduzir no caminho de Deus, né? Porque não tem outra forma da gente ter um relacionamento bem sucedido se não é com a orientação de Deus. Você concorda, Rosivan? Concordo. E nós precisamos buscar cada vez mais esse conhecimento com Deus e em Deus para que a gente possa ter uma vida, como diz a palavra de Deus, boa, perfeita e agradável. É verdade. E nessa busca eu percebo assim que a gente se perde muito por talvez querer se submeter mais às nossas vontades, né? Porque é difícil a gente abrir mão daquilo que a gente quer, das nossas vontades. E a mulher, eu vejo que, você pode até me corrigir se eu estiver errada, eu vejo que a mulher ela é muito mais pelas emoções, né? Então é aí que entra o desequilíbrio, né? A gente tem um conhecimento, ou muitas vezes não tem, da palavra, mas sabe o que é certo, sabe o que é correto, mas muitas vezes a gente se deixa levar por vários fatores, principalmente das emoções. A gente agir pelas emoções é um dos principais fatores de erros nas escolhas dos relacionamentos? Você acha que é isso? Ou é um dos fatores? É um dos fatores, e pela emoção. Por exemplo, muitas mulheres, e é natural e deve sonhar em ser casada, em encontrar um príncipe encantado, em ter um bom relacionamento, em construir a sua casa, ter seus filhos, ter sua família, faz parte, principalmente para uma mulher cristã. Sim. Qual a mulher que não deseja ter sua família bem-sucedida? É claro que hoje nós temos várias formas de construir uma família. Eu posso decidir viver sozinha e não tem problema nenhum. Mas as mulheres que eu atendo, elas querem ser casadas, elas querem encontrar um marido, elas querem construir o seu lar, ter uma vida com um companheiro, dividir essa vida com ele. Mas muitas vezes, no decorrer dessa busca incessante, muitas vezes, por um casamento, essas mulheres escolhem parceiros
E esses parceiros vão trazer uma grande angústia para a vida delas. Tá? E essas angústias normalmente é uma ferida que dura anos para ser curada, né? E às vezes a pessoa permanece nesse relacionamento por uma vida inteira. Por exemplo, eu atendi um caso, posso falar sobre esse caso? Sim, claro. De um casal jovem, uma mulher de 24 anos, cristã. Ela casou, era o sonho da vida dela ser casada com esse rapaz, líder espiritual, eles eram obreiros de uma igreja, e essa mulher, ela se casou com ele. E ela chegou na minha casa, no meu espaço, muito angustiada, entristecida, e começou a relatar a sua vida com ele. E a vida dela com ele era uma vida de abuso. Nossa. Esse homem exigia muito dela, ela tinha que trabalhar para manter a casa, ela já estava no segundo filho. E no decorrer dos nossos encontros, ela ficou grávida pela terceira vez. E esse homem exigia muito dela. Então, o que eu observei, que ela era casada com um narcisista. Narcisismo é um transtorno de personalidade. E o narcisista, ele exige muito do outro. É um desonesto que exige honestidade. É um desleal que exige lealdade. É um adúltero que exige que a outra seja fiel, ou seja, é um infiel que exige que o outro seja fiel. Nossa. E eu costumo dizer que o narcisista, quando uma mulher ou um homem se casa com uma pessoa assim, ele é um sanguessuga. Por que ele é um sanguessuga? Porque ele suga toda a sua energia. Ele suga tudo que você tem de melhor. Ele suga a sua paz. Ele suga a sua alegria, o seu vigor. E o que acontece com uma mulher nessa condição? Ela fica ansiosa, deprimida, angustiada. E essa mulher começou a falar tudo da vida dela em relação a esse marido. E o mais interessante é que a família também era abusada, a família dela. Nossa. Ele conseguia fazer a mesma coisa com a família. Ele conseguiu fazer isso. Ela tinha que trabalhar para sustentar, a família ficava com os filhos, sem ganhar nada, porque eles não tinham condições, essa era a desculpa. E essa mulher trabalhava e, por exemplo, se o carro, quando ela fosse trabalhar, estourasse o pneu, ele não ia resolver o problema. É ela que teria que resolver. Sim. E se não tinha dinheiro, ele sugeria a ela que ligasse para a família dela para pedir auxílio, ligasse para o patrão dela para pedir ajuda, para um amigo, mas ele mesmo se isentava de tudo isso. Entendi. E você falou sobre um assunto que muitas mulheres talvez não conseguem enxergar quando estão dentro do relacionamento, né? Que é o homem narcisista. Porque tem uma característica do narcisista que é ser manipulador, porque isso que você falou é ser manipulador, né? Todos são. Todos são. Todos são. Então, no momento do relacionamento, a mulher ela não consegue enxergar, porque ele faz de uma forma que ela é culpada de tudo, ela não está sendo uma boa esposa, não está sendo uma boa companheira, então a mulher ela não consegue enxergar. Mas né? sabe por que ela não consegue enxergar? Porque ele também é amoroso. Sim. Entendeu? Ele é agradável, ele é gentil, porque ele também está conquistando o espaço dele. Então ele não vai te tratar mal na conquista. Então é bem manipulador. Então aí Muito. é que tá. Então como que a mulher que está aqui assistindo, nós podemos identificar no começo do relacionamento características que este homem, ele é um narcisista ou tem esse comportamento que a pessoa pode alertar e falar assim, peraí, porque como você disse, no começo é tudo aquilo que a mulher precisa. Sim. Então aí já começa a manipulação. Sim. Já faço aquilo que agrada para depois ter ela na minha mão. É mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Eu diria que desse jeito, dessa forma. Olha, nós temos várias orientações em relação a isso. Por exemplo, como que eu percebo que essa pessoa é um manipulador, é um narcisista e eu estou num relacionamento abusivo? Primeira coisa, ele vai te separando do seu núcleo, da sua família.
vai distanciando você. Porque de maneira sutil, como você muito disse, né? sutil. Não é agressivo. Não, ele é amoroso. Sim. Aparentemente, tá? Não é que ele tem esse amor, ele ama ele. Sim. Tá? Em primeiro lugar ele, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas ele precisa atrair a sua vítima. Então ele vai fazendo o quê? Ele vai cercando ela de uma tal maneira, separando essa pessoa da família, dos amigos, vai criando na cabeça dessa pessoa necessidade que ela tem que estar com ele, e depois ela começa a servi-lo, fazer os gostos dele. Quando você começa a perceber, tanto um homem quanto uma mulher, que eu estou muito envolvida com aquela pessoa e que eu só faço a vontade dele, a minha individualidade não é respeitada, o meu amor próprio está sendo anulado, é um alerta. A gente precisa ficar atento. E olha, posso dizer para você que em toda esquina tem uma pessoa assim. Um manipulador, um narcisista, pessoas que querem usar você, pessoas que querem aprisionar você. Mas o que eu faço nesse momento? Esse é um momento muito importante. Eu poderia dizer, Geiciane, que muitas mulheres percebem isso ainda no namoro. Sim. Você acredita? Mas maqueiam. Aí que entra a questão da emoção, né? Do emocional. Olha que Não quero ouvir a razão. Sim. Ah, isso pode acontecer. Ah, mas ele é legal. Ah, mas isso pode ser. Ah, mas não, mas ele me trata bem. E às vezes elas não maqueiam tanto. De fato, eles tratam bem, é legal. Se está relacionado a uma mulher cristã, ela vai dizer assim, ele está em processo de conversão. Deus está trabalhando na vida dele. E aí ele passa a vida inteira na igreja desse jeito, fazendo isso com a mulher, com a família, com a igreja e com todos que estão em sua volta. Porque ele não vai fazer simplesmente com o cônjuge. O cônjuge é a pessoa que mais sofre porque está perto dele. Sim. Mas ele vai fazer em todos os relacionamentos. Você vê grupos de amizade, eu tenho, por exemplo, 5 pessoas que são amigas. Ontem mesmo eu atendi uma jovem que a maior dificuldade dela era o grupo que ela estava. Eu falei, por que você está sofrendo tanto com esse grupo? Ah, porque eu me sinto excluída, rejeitada. Ela tem uma amiga em especial que sobressai, de acordo com o que ela me falou. E eu percebo que essa menina, essa jovem, ela está sendo manipulada, ela está sofrendo bullying naquele grupo de amizade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para mim, para a minha individualidade, para o amor próprio e dizer assim, ei, aqui eu não fico mais. Onde não me cabe, não é lugar para mim. Não é só não me cabe mesmo, porque está me agredindo, está me maltratando. É um lugar, grupo de pessoas. É um grupo em que eu tenho que todos têm que estar à vontade, têm que estar bem. Eu preciso olhar para minha amiga e falar assim, nossa, que brinco bacana o seu. Nossa, você tá bonita hoje, tudo bem contigo? E não apontar defeitos, você tá acima do peso. Se tiver, que seja de uma forma amigável, individualizada, para contribuir com essa amiga, se ela precisar também. Sim. Então, todos os nossos ciclos de amizade, de relacionamento, eu preciso perceber e entender se esse local ele serve para mim, se está me fazendo bem. Então, essa moça está passando por essa dificuldade em um ciclo de amizade. Agora, no casamento, é muito mais sofrível. Por quê? A mulher e o marido estão ali todos os dias. Todos os dias. Então, essa jovem senhora que eu atendi por quase 2 anos, ela continua casada. E ela continua sofrendo os mesmos abusos. Nossa. E quando a gente se encontra e eu a vejo, você vê que o brilho se foi, a alegria se foi, a autoestima se foi. Por quê? Porque é um sanguessuga, é um sugador. Sim. É alguém que está tirando o teu brilho, a tua vida, a tua paz, a tua alegria. Entendi. E no caso desse exemplo que você trouxe aqui, de uma pessoa que você atendeu, né?
você sempre passa a orientação. Até Deus é assim com a gente. Deus nos mostra caminhos, nós temos que tomar uma decisão. Então, a mulher ter essa postura de se decidir é que vai fazer a diferença na vida dela, né? Sem sombra de dúvidas. Porque tem gente que às vezes joga a nossa decisão pessoal na vida do outro, né? O que você acha? Você acha que eu devo largar ou não? Não é questão de separar ou não, é questão da pessoa primeiro se enxergar, porque depois ela pode separar, ali na frente encontrar outra pessoa que vai tampar esse buraco. E a ideia do seu trabalho, dessa orientação que você dá com as mulheres, é justamente isso, né? Orientar para a condução de um caminho melhor, né? Exatamente. E uma coisa assim muito importante, por exemplo, a palavra de Deus, ela é conhecimento. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conselho e conhecimento. Amém. Está ali. O conselho, o conhecimento, a sabedoria é dado, a sabedoria gratuitamente, como diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Deus está falando isso para nós. Mas mesmo assim, nós protestamos contra esse conhecimento, porque o casamento da Bíblia que Deus estabeleceu para nós é um casamento muito lindo, abençoado, rico, próspero, de muito amor, de muita troca, de muita... Não que nós não vamos ter conflitos. Não é normal. É normal ter conflitos, ter dores, ter vitórias, ter crises. Faz parte do processo da vida humana. Agora que essas mulheres, e não só mulheres, viu, homens também, eles atribuem muito ao outro a responsabilidade e eles atribuem também a Deus. Eu atendo mulheres, esses dias uma moça, uma jovem, falou assim, pastora, ora pro meu namorado. Aí eu, tá, cadê ele? Aí ela pegou o telefone e falou assim, tá aqui, ó, faz a oração. Eu falei, tudo bem. Passei ali uns 3 minutos orando, abençoando, intercedendo. Eu falei, ele mora onde? Por que você não traz à igreja? Ele está preso. Nossa. Então, assim, se eu conheço um homem e ele está preso porque roubou, matou, fez coisas erradas, é um sinal de Deus para que eu bata em retirada. Para que eu saia daquele meio. Então, assim, já é um sinal, eu não sei qual o tamanho do sinal que as pessoas querem muitas vezes para saber que aquele relacionamento é tóxico, não faz bem para mim. Então, esse é um sinal bem grande de Deus para eu fugir da aparência do mal. Deus já mostrou para ela. Mas, mesmo assim, tem uma dependência, existe uma dependência emocional que essa mulher permanece nesse relacionamento. E ela continua nesse relacionamento e detalhe, ela quer que todos da igreja orem para Jesus libertar e dar certo, ela viver os sonhos dela enquanto esposa e o príncipe encantado dela vai ser o homem que Deus escolheu para ela. Você falou algo aí que realmente traz um alerta, dependência emocional. Toda essa criação, essa imaginação que a mulher constrói, ela coloca uma expectativa tanto na outra pessoa quanto em Deus. Isso serve tanto para homem quanto para mulher, porque tem homem também que faz essa construção na mente, né? Essa idealização do como vai ser o relacionamento, como eu vou viver, e na certeza de que Deus só vai apenas abençoar. E essa dependência emocional não faz a pessoa enxergar o propósito. Isso tem a ver da pessoa ela não ter uma identidade bem resolvida de que isso serve para mim e tá tudo ok. No caso dessa pessoa, né? Não vou citar ela como exemplo, mas que outras pessoas também tenham situações parecidas. O fato de eu não ter uma identidade bem revelada de Deus, bem firmada em Deus, faz eu idealizar tipos de relacionamento que me agradam. Isso tem a ver com a pessoa não ter essa identidade, ter essa dependência emocional, justamente para ela suprir uma carência que ela tem. Não é nem questão de eu preciso dessa pessoa, mas como essa pessoa me quis, eu quero ela também. É como se não for essa pessoa, não sei se outra vai me querer também. Mais ou menos assim? Olha, a dependência emocional... Tem pessoas que é dependente emocional não só de um cônjuge, ou de um homem ou de uma mulher, de amigos.
é gerado muito na infância essa identidade. Então, quando não é definida essa identidade, essa personalidade não é bem construída, o adulto ele vai se tornar um dependente emocional. E importante, pode ser com 30, 40, 50 anos, se ele não buscar ajuda, terapia, para mudar essa condição, ele vai ser assim até o resto da vida. Agora, o que acontece no caso dos relacionamentos, o narcisista, o manipulador ou o sociopata, não importa qual seja o transtorno que a pessoa tenha, ele vai fazendo isso com a pessoa. Você pode pegar um relacionamento de uma mulher com um homem, que o homem é um narcisista, ela vai se tornando dependente emocional. Por quê? Porque ele tirou tudo dela. E ela só tem ele, porque ele passou o tempo todo construindo isso nela. E ela tem a esperança, uma expectativa. Se for cristã, em 99% dos casos, ela atribui a Deus. Que Deus vai mudar essa história. Porque Deus, ele pode todas as coisas. É verdade que Deus pode todas as coisas? É verdade. Se ele quiser. Se ele quiser. E tem todo um processo também. Tem coisas que Deus... por exemplo, casamento, quando eu oro para que Deus prepare um marido para mim, eu tenho que observar os sinais também de Deus, para ver se de fato esse homem vai ser o meu marido, se essa mulher vai ser a minha esposa. Sim. De repente não seja apenas o meu emocional, que está muito aflorado, a idealização que eu tenho, a vontade que eu tenho de ser casada, a vontade que eu tenho de construir, o tempo já passou, hein? Já estou com 40, 41. Tem que ser esse. Tem que ser esse, pronto, e acabou, senão não vai ter mais tempo. Já escolhi, vai ser esse, Deus vai abençoar, vai transformar, vai colocar conforme eu quero. Então a gente precisa ter muito cuidado. E Deus não falou que é para todo mundo casar. É muito bom ser casado. De repente, Deus fala assim, olha, fulana, você vai ser solteira. Vai para a missão, vai viver na missão. Porque com casamento não dá para... Não vai dar para fazer isso. Então, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é a principal oração, né? Qual que é a vontade? Mas será que nós queremos realmente fazer a vontade de Deus? Não é minha vontade que está prevalecendo o tempo todo? Temos que observar isso. É minha vontade? É o meu desejo? Agora, uma coisa importante, Geiciane, que eu observei muito nesses relacionamentos, é que a família está muito envolvida. E essa pessoa, muitas vezes, não sai desses relacionamentos porque a sociedade cobra. Tem uma cobrança. Eu falei assim, mas por que você ainda está nesse relacionamento? Ah, porque minha família gastou caro para eu casar. O que vão falar? O que vão falar? Eu divulguei tanto esse casamento. Olha, nós compramos já uma casa. E agora? O que vai ser, né? E a igreja? Pediram para eu continuar orando. Agora, uma observação também que eu faço em relação à igreja, que muitas pessoas questionam e criticam, é que os líderes espirituais obrigam aquelas pessoas a viverem juntas. Eu me converti tem mais de 22 anos. Graças a Deus, nenhuma das congregações que eu congreguei fizeram isso. Eu era viúva quando eu me converti e casei 8 anos depois de viuvez. Eu fui muito bem orientada. Hoje eu tenho 15 anos de casada. Sou muito bem casada. Casei muito bem, entendeu? Então eu fui muito bem orientada. Os meus pastores se reuniram. E eu já tinha 2 filhos, meu marido já tinha uma filha. E o pastor, ele foi muito de Deus na minha vida. Ele falou assim, você quer casar com essa mulher que tem 2 filhos? Você vai assumir esses filhos dela? Ele olhou para mim e falou assim, você quer casar com esse homem que já tem um filho, uma filha? E serão 3, vocês vão dar conta disso? De todo esse trabalho que vocês terão? Então, assim, esse alicerce é muito importante. Eu tive essa base. E essa base, ela reflete até o dia de hoje na minha vida. E as mulheres que eu atendo, a liderança da minha igreja atende, ela também tem esse suporte. Mas a decisão final é dela. É da pessoa. É da pessoa. E a maioria das pessoas que casaram, sendo orientadas para observar um pouco mais, presta atenção, conversa com sua mãe, com seu pai, o que eles acham? Isso é fundamental, né? Fundamental, essencial. O seu pai
ele vai falar muito sobre o seu relacionamento. A sua mãe também. O pastor quer que você seja muito feliz e abençoado. Então, a orientação é que o seu casamento seja próspero. Não você casar hoje e, de repente, separar. Mas, se for preciso, a gente não concorda, nós não concordamos que uma mulher seja violentada. Sim. Porque os relacionamentos, no caso do narcisista, ele começa com agressão verbal, emocional, moral. E depois ele parte para o físico. Nesse caso, 190. Tá? Você chama a polícia. Não tolerar de maneira nenhuma. De forma nenhuma. A igreja nunca autorizou isso. Nunca autorizou. Então, quando as pessoas dizem, é claro que nós vivemos em um país com várias congregações, culturas, ensinamentos. Vai existir, sim, líderes que vai dizer, você tem que orar, casamento é para a vida toda. Realmente, a gente crê no casamento, eu quero ser casada até o fim da minha vida. Louvado seja Deus por isso. Eu desejo que as pessoas que estão perto de mim, que casaram apaixonadas, amando, cheias de sonhos, também tenham um relacionamento assim. Mas nós não compactuamos que nem a mulher, nem o homem agridam um ao outro. E a gente também não é obrigada a ficar no casamento por obrigado, né? De forma nenhuma. Eu tô com uma pessoa que, por questão de papel ou por questão de aparência, a gente tem uma vida só. Isso né? mesmo. A gente tem uma vida só e Deus tem urgência de nos usar para o propósito que Ele quer de nós aqui na Terra. Então, se o relacionamento está dessa forma, a gente está parando o propósito de Deus. Né? Porque o nosso propósito, eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Sim. E como casal, quando se juntou, o propósito é para continuar. Sim. Né? Então, não é somente para o nosso deleite, né? Sim. Um relacionamento para eu ser bem... falar que eu tenho alguém para ficar bem. Não, tudo tem um propósito para continuar se cumprindo. A vida passa, né? E é por isso que a gente está aqui hoje falando sobre esse assunto, para que você que está acompanhando, compartilha para uma amiga, para uma tia, ou para algum homem que você conhece que está vivendo um relacionamento com essas características que a pastora falou aqui. Porque quem está dentro do relacionamento é mais difícil enxergar, porque, como você disse, foi todo um processo de construção. Sim. Que acaba oprimindo a pessoa. Aí a pessoa triste, como você falou, sem brilho, triste, ela já começa a viver oprimida, ela já perde a vontade de viver, ela já perde a autoestima. Então, com isso, ela começa acreditando que aquilo é merecimento. Eu mereço isso mesmo porque eu fui isso. Eu não sou boa como esposa, eu não sou boa como filha. A minha vida profissional não evolui, eu não sei o que eu tenho, que nada que eu faço não prospera. Ela começa a se culpar por toda aquela situação que ela está vivendo. Então, ela acaba cavando ali um buraco e vive naquele buraco e o relacionamento vai conduzindo a vida da pessoa, né? Você tem relatos de pessoas lá no seu consultório que vivem dessa maneira, né? Tem. Que conseguiram, que fizeram para conseguir sair dessa situação. Claro que com a sua orientação, mas assim, as decisões que foram assim cruciais que você já ouviu, que fizeram elas saírem dessas situações. Olha, isso é tão interessante, a gente poder contribuir com alguém, ajudar Sim. alguém. Eu tenho vários, inúmeros. Teve uma mulher que ela começou a perceber que esse rapaz era um aproveitador, um oportunista. Financeiramente. Economicamente, emocionalmente, um folgado. E eu fiz questão de pontuar, olha, você pode se envolver com ele, mas ele é um folgado, tá afim? É você que decide, é você que escolhe. E passou um tempo, ela começou a me ligar, a falar, olha, é verdade mesmo, eu estou percebendo que ele é dessa forma. Falei, então, você está com a faca e o queijo na mão. Você vai continuar nesse relacionamento ou você vai sair dele? E o que a senhora falou? Eu não acho nada. Você já viu? Você decide. Quem vai decidir é você. O que eu posso é pontuar algumas questões para você, como eu fiz. Agora você está vendo com seus próprios olhos. Já está começando a analisar o relacionamento, a situação. Você está esquecendo de você e oferecendo todo o seu tempo para ele.
A sua individualidade se foi. O seu amor próprio está esvaindo. E aí? E ela resolveu Que bom. terminar esse relacionamento. Ele não gostou muito, continuou indo atrás dela. Aham. E ela, o que que eu faço? Ela teve, assim, umas recaídas Sim. no decorrer desse processo. Eu falei assim, você já conhece, você já sabe, você decide. A decisão é sua. E ela? E ela decidiu que o relacionamento não era um relacionamento saudável para a vida dela e terminou com esse rapaz. Eu achei maravilhoso, perfeito. E hoje as pessoas que estão no relacionamento desse, quais são, assim, que eu posso dizer, as orientações que elas podem buscar, né? Porque no caso dessa pessoa, ela teve você, né? Ela conseguiu, porque ela dentro ela não enxergou, mas você abriu os olhos delas, né? Sim. Né? Assim, o cuidado que a pessoa tem que buscar orientação, né, pastor Rosivan? Porque muitas vezes ela pode estar buscando uma orientação de quem vai conduzi-la a um erro, né? Vai conduzir ela a Excelente pergunta. Excelente pergunta sua. Exatamente. Procure alguém, não teu vizinho, tá? Principalmente desabafar, né? Vomitar tudo para fora, tá? Não sei se ele está preparado para te dar uma orientação de Deus para a tua vida, uma orientação coerente para você. Procure alguém, se você é cristã, congrega uma igreja, procure alguém que seja, que trabalhe com casais, um pastor bem orientado, procure um psicanalista, um psicólogo e tenha um atendimento, uma conversa, um aconselhamento. Eu faço atendimento cristão, tá? Nesses atendimentos cristãos que eu tenho atendido todas essas mulheres, alguns homens e pessoas que estão nessa situação. Procure essa ajuda. Conte para um profissional que vai realmente te dar um respaldo, que vai te orientar, que vai te conduzir para situações favoráveis para o teu crescimento, para a tua vida, e você vai mudar a tua história, a tua vida. É a primeira questão. A outra questão que nós temos que ter muito cuidado é que, dependendo das pessoas que nós procuramos, a gente não vai para lugar nenhum. Sim. A gente entra, a pessoa entra num buraco que não vai ter luz no fundo do túnel. Você vai encontrar ainda, por mais que eu atendi várias pessoas, inúmeras delas continuam no mesmo relacionamento. E como que elas estão hoje? Com ansiedade? Se fosse só infeliz, eu acho que seria mais fácil para resolver. Porque a infelicidade, você passa uns dias infeliz e de repente vem a alegria, um refrigério, a felicidade. Passa também. Há uma restauração de repente mais fácil, tá? Mas essa pessoa, quando ela permanece nesse relacionamento, vai gerando uma ansiedade, gera uma depressão, medo, síndrome do pânico. Essa pessoa adoece. E ela adoece mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Aí para a vida. Para a vida. Paralisa, né? Paralisa, exatamente, paralisa. Aí ela tem filhos. Como que ela vai dar um suporte para os filhos dela? Como que ela vai criar esses filhos? Como que ela vai conduzir a vida dela? Porque ela também vai envelhecer. Ela precisa trabalhar, ela precisa estudar, ela precisa conduzir a vida dela, ela precisa se manter. Ela não vai ter mais lazer, não vai ter mais vida, porque o narcisista sugou todas as suas energias. Então, tem casos assim que me entristece muito. Se eu pudesse, eu pegava todos e tirava do buraco. Venha para a luz, por favor, luz, e seja feliz. Tá à vontade, né? Quero que sejam felizes. Sim. No caso do narcisista, tanto homem quanto mulher, qual é o comportamento que eles têm que você considera assim mais alerta ou mais perigoso para a vida da pessoa? Deixa-me ver. Um que eu não gosto, tem vários, mas eu vou citar um. São por exemplo, as críticas pejorativas. Por exemplo, você tá muito gorda, você tá feia,
o seu cabelo não tá legal. Quando você fala de repente para alguém que tá do seu lado, eu falo pro meu esposo, olha, tá na hora de cortar o cabelo, não tá legal. Você é tão bonito, vai dar uma ajeitada aí. Ok, não tem problema nenhum, tá? É apenas um cuidado mesmo que a gente está tendo um com o outro. Agora, quando eu insisto em falar para a pessoa que está do meu lado, seu cabelo tá feio, que cabelo seco, que cabelo mal cuidado. Onde você vai vestida desse jeito? Está parecendo uma... Me ajudem aí. Um botijão de gás. Um botijão de gás é bom. Um botijão de gás. Olha sua barriga. Puxa, você que escolheu essa pessoa, tá maltratando ela por quê? Então, essa para mim é uma das alertas mais simples e que todas as mulheres, homens, precisam perceber e analisar. Se passar disso, quer dizer, não deve passar. Sim. Tem que acabar isso aí. Não tem que existir. Então, assim, ele vai aumentando. Essa é a forma, de repente, mais simples, mais comum. Aí depois vem a moral. O narcisista é um homem ou uma mulher que trai muito. Tá? Ah, é? Ele não é fiel. Ele E tudo sutil. Passa uma imagem de fidelidade. Às vezes, ele exige do outro fidelidade. Ele é o infiel que exige fidelidade. Isso é um alerta, quando o homem fica cobrando muito essa fidelidade. Ele exige demais. Ou assim, jogando indiretos. Vê se você não vai me trair. Algo do tipo, ameaças. Sim, Vê se ele não vai me trair. exige o que ele nunca vai fazer. Entendi. Entendeu? Ele exige o que ele nunca vai fazer. Ele é o desonesto que exige honestidade. Ele é o mentiroso, né? Já falei desonesto que exige honestidade, é a mesma coisa. O mentiroso que exige a sua verdade. Entendeu? Ele é o infiel que exige a fidelidade de você. Ele exige aquilo que ele nunca consegue dar, que ele não vai poder dar. Esse é o narcisista. E tem inúmeros relacionamentos assim. Tanto mulher quanto homens, né? Tanto mulheres. O que eu atendo mais é mulheres com maridos assim. Homens, eu atendi pouquíssimos, mas tem mulheres terríveis. Narcisista, que agridem os maridos, que manipulam, que mentem, enganam, fazem coisas terríveis. E essas pessoas que têm isso é considerado um transtorno? Elas têm alguma maneira que porque eu acredito que se ela vive assim, ela nunca vai aceitar que ela é dessa forma. Não aceita mesmo. A pessoa nunca aceita. Não. Né? Então, o correto é sempre a pessoa sair, porque se eu tentar mostrar para essa pessoa que ela tem esse transtorno, qual que seria a reação de uma pessoa dessa? Se você mostrar que ele tem esse transtorno, que ele é essa pessoa, ele vai dizer que você é louca. Sim. Você é louca. Você é louca. Aonde já se viu isso? Você tá vendo coisa demais. E ele fala exatamente isso. Você é louca. E você vai se sentir, de fato, que você fez alguma coisa errada para ele estar daquele jeito. Então, ele não vai perceber isso. Ele vai continuar assim a vida inteira. E você falou algo que eu fiquei pensando sobre essa questão da crítica, né? O homem, ou a mulher também, né? Sobre essa questão da crítica. Quando a mulher recebe muito isso, talvez ela vai para um lado, ou dela observar que isso não está legal. Se ela tem uma identidade bem firmada, se ela tem uma autoestima, se ela sabe do seu amor próprio, ela tem um valor, ela reconhece o seu valor, ela pode ir para outro caminho, que é sair do relacionamento. E quando a mulher ela não tem esse emocional bem estruturado, ela vai viver numa busca incessante de agradá-lo. Essa é um fator assim que você escuta bastante, são relatos da mulher, porque ela quer aquele relacionamento, eu quero agradar ele. Então, se ele está me criticando, ela vai indo num patamar de fazer o possível e o impossível para chegar a um nível de agradar ele, mas nunca vai. Nunca vai agradar. E o que acontece? Lembra que eu te falei no início, que eu chamo o narcisista de sanguessuga? Sim.
Aí esse é um dos fatores para sugar, porque a mulher ela vai ficar... Ela vai fazer tudo para ele. Tudo para agradar ele. E esqueceu dela. Isso. Então, assim, ele sugou tudo, toda a energia, o amor próprio, a vaidade, os cuidados pessoais dela. Ela vai se anulando de tal maneira que... E ele tá gostando, viu? Porque ela tá fazendo pouco ainda. Aí ele percebe que ela está fazendo para agradar ele, aí que ele vai conduzindo ela mais ainda para fazer os gostos dele. O narcisista vive a vida dele. Ele faz tudo o que ele quer e usa as pessoas dessa forma. A pessoa deixa de viver a vida dela para viver a dele. Para o narcisista, tá ok. E para você, né? Destruída. Agora, quando a mulher tem uma identidade, né, uma personalidade assim formada, bem estruturada, quando ela percebe, ela deixa de se envolver. Não precisa nem de um psicanalista, de um psicólogo. Ela fala, não, isso não é pra mim. Exatamente. Eu tô bem comigo. Isso. Não, eu não acho que esse vestido tá feio. Para mim, eu estou bem. Não, ela nem se envolve com ele. Quando ela começa a perceber que ele não está retribuindo o amor, que não é recíproco, ela sai desse relacionamento, que eu acho maravilhoso. Perfeito. Nós falamos sobre tudo isso que chega a um fator que é a violência doméstica, né? Infelizmente, não só no Brasil, mas os casos de violência doméstica têm crescido bastante, ou é pelo fato de que as pessoas estão denunciando mais, ou é pelo fato de que realmente está se tornando muito banal, muito comum, por falta de vários fatores. Um deles é a punição, né, para o agressor. Não tem uma punição severa para um agressor aqui no Brasil. Então, esse é um dos fatores em que faz as mulheres se tornarem cada vez mais vulneráveis. Por quê? Fazem, mas cadê a punição? Né? E dentro de um relacionamento, vamos falar sobre o relacionamento cristão. Né? Quais são os relatos que você recebe de mulheres cristãs que passam por esse momento e o que elas relatam? Se quando elas chegaram a você, elas já vêm há muito tempo passando por isso, ou a orientação que elas tiveram de não largar do homem. Nós tivemos, infelizmente, o caso, né, daquela cantora que o esposo cometeu o crime, chocou muito, mas esse veio à tona. E quantos outros não vêm à tona, que acontecem e não vêm à tona, né? Compartilha com a gente um pouco desses seus relatos e até mesmo trazendo aqui as orientações para quem está passando por esse tipo de relacionamento, medo, né, insegurança, julgamento, a pessoa sente falta de um suporte para ela tomar uma decisão, né, porque só quem passou por isso pode relatar, né, as dificuldades, os medos, os anseios, mas que possa ser hoje aqui uma orientação, né, para as mulheres conseguirem saírem desse tipo de situação. Eu vejo que são vários fatores. Por exemplo, hoje estão denunciando muito mais. Isso é muito bom. As leis aqui no Brasil, todos nós conhecemos. A pessoa vai preso, passa dias, é solto. Sai e comete a mesma coisa. Eu atendi uma mulher que não chegou a ser vítima de um homem, que ele já matou 2 pessoas, 2 mulheres. E ela se envolveu com isso? Ela seria a terceira, mas aí ela conheceu a história e saiu desse relacionamento. Então, assim, se ele matou a primeira, ele tinha que estar preso até hoje. Aí ele saiu, se envolveu novamente, matou a outra mulher, a segunda. Ela seria a terceira, porque ele também já está solto. Ele foi preso a segunda, foi solto. Então, ele vai continuar vitimando pessoas. Tá? Tem que ser denunciado? Deve ser denunciado. Todos os testemunhos que eu falei para você são de mulheres cristãs. Todos. 99% das pessoas que eu atendo, elas são cristãs. Mulheres cristãs vivem isso no relacionamento? Vivem. Vivem abusos sexuais, abuso verbal, moral, físico. Você precisa denunciar, você precisa... você precisa mudar essa história, buscar ajuda. Você precisa denunciar na igreja, você precisa denunciar na polícia, você precisa
Eu sei que não é tão fácil para quem está vivendo, porque muitas mulheres, elas chegam e falam assim, eu não tenho para onde ir, eu passei minha vida cuidando dessa casa, desse marido, desses filhos. Eu tenho 4 filhos, entendeu? Aí tem a questão econômica, eu não tenho como manter essa família. E aquela parece uma prisão, uma teia em que você vai entrando e vai se embananando mais ainda naquele meio. Então, existem mulheres cristãs vivendo isso? Existem. Mas uma questão assim, que eu considero muito importante é as escolhas. A gente pode escolher. Que bom que nós podemos escolher. Então, analise muito a sua escolha. Não só para escolher um cônjuge para você. Relacionamento de amizade, relacionamentos no trabalho, quem que você está trazendo para a sua vida, o que você quer construir, o que você espera. As escolhas vai definir muito o meu futuro. Então, eu preciso fazer excelentes escolhas para mudar a minha vida. E eu vou falar novamente sobre o livro de Provérbios 8:12. Eu a sabedoria é Deus. É Deus falando para mim, para você. Eu a sabedoria habito com a prudência. Precisamos ser prudentes. E disponho, está à minha disposição, à sua disposição, conselhos e conhecimento. Então, procure conhecer o relacionamento, procure conselho, peça a sabedoria de Deus, busque conhecimento científico, orientações, não guarda só para você aquilo que você está vivendo. Tem mulheres que são estupradas pelos maridos. Tem mulheres que têm vida sexual forçada, é cristã, é mulher de Deus, está ali na igreja, chega ali gemendo de dor, de tristeza, de angústia, mas está ali pedindo para que Deus mude a história, e Deus de repente está falando para você hoje, mude você, tome uma atitude, tá? É hora da gente decidir também. Hoje as mulheres, elas têm muita ajuda, tem uma força. E Deus é contigo, Deus está contigo, Deus não é contra você. Deus não quer nenhuma mulher apanhando, sendo violentada, e nem homens. Tá? Quer homens e mulheres saudáveis, cheios do Espírito Santo, da presença, da graça. É isso que Deus quer para nós, para que a gente forme uma sociedade melhor. Sim. Maravilha, muito bem colocadas as suas palavras. E nós falamos tudo isso, né, sobre a desconstrução de um relacionamento, e para um relacionamento saudável, né? Principalmente quem ainda está à procura ou ainda está buscando um relacionamento, né? Quais são as bases de um relacionamento saudável? Isso é maravilhoso. Primeiro, conhecer um ao outro, conhecer a família um do outro, estabelecer, fazer acordos. Eu gosto muito dos acordos. Eu atendi um casal uma vez, eu vou contar porque eu achei excelente, maravilhoso. E assim, tem um pouco intrigante, porque é difícil você encontrar uma mulher que fale assim, eu não cozinho. E ela falou para ele, eu não cozinho. Eu sempre gostei de trabalhar fora e eu não quero cozinhar. O homem que eu casar, ele vai saber que eu não cozinho. E me deixou assim muito intrigada. Ou seja, depois que casar, eu não vou cozinhar. É um acordo. Sim. E ele falou assim, eu só quero ter um filho. Não quero ter mais filhos. E eles casaram, eles fizeram vários acordos, mas esse foi o que mais me chamou a atenção, né? Eu não cozinho, a mulher, né? Pra gente é um pouco estranho, né? Causa um estranhamento, mas eu achei maravilhoso ela falar. Falou assim, olha, você vai casar com uma mulher que não cozinha. Perfeito. Ela foi honesta, sincera. E ele falou assim, se você quiser ter 2, 3 filhos, eu não vou ser esse homem, só quero ter um filho. E eles casaram, são cristãos. Se conheceram já sendo cristãos. Sendo cristãos. E ela falou assim, eu não cozinho, mas eu trabalho, a gente compra marmita. E se você quiser cozinhar, você pode fazer para nós 2. Eles casaram e estão casados até hoje. E eles vivem exatamente como eles acordaram no início do seu relacionamento. Sem fingimentos, Sem fingimento. A primeira coisa é vocês fazerem um acordo antes. Do que você espera do outro, ou do que você propõe para esse relacionamento, se o outro está de acordo. Porque depois que casa, vai existir uma cobrança.
Ah, eu quero que você faça isso, você não pode isso, você não, isso aqui não dá pra gente fazer. Tá, mas depois que casou, vai ficar meio complicado. Vai ter que ter muito diálogo, muita conversa. E respeito. Esse homem te respeita, essa mulher te respeita. Respeito é fundamental. Sim. Amor não pode faltar. Deus em primeiro lugar. Mas além de Deus, primeiramente Deus, mas você também tem que ter essa vontade de ser casada, de querer ser casada. Você tem que aceitar esse homem. Lembrando que as pessoas, quando casam, elas nem sempre melhoram. Sim. Elas tendem a ficarem mais acomodadas. Não querendo desanimá-los, porém é um fato, é uma realidade que é melhor Sim. saber agora do que depois que casou. Eu estou sendo honesta com vocês. Você que é casado, casada, tá entendendo bem o que eu estou dizendo. É verdade. E que interessante esse ponto que você falou sobre os acordos. Os acordos, pelo que eu entendo, não são assim critérios, né? Eu só caso com você se você for assim, ou só caso. Não. São acordos. Fala, olha, ela na verdade expôs uma vulnerabilidade, né? Uma fraqueza, talvez. Aí falou, não é que eu vou casar e depois eu vou fazer a melhor comida para você. Não. Então, eu já não cozinho. Se você quiser casar comigo, eu conheço, né? Pessoas que casaram com o marido ou mulher, assim, que não faz isso, né? Então, até hoje estão juntos, mas comem fora final de semana, comem de marmita, mas é um acordo. E isso é interessante colocar, Rosivan, porque o que acontece muito, não sei se você recebe esses relatos, mas o que eu percebo de algumas pessoas que eu conheço, né? Idealizam, né, a maneira da pessoa ser e depois que casa é como se fosse virar uma chave, né? Vai passar a ponte. Aí vem as cobranças. Isso, até que, né, a pessoa foi isso e aquilo. Aí casou, passou a ponte e fala assim, uai, cadê aquela mulher que estava lá no relacionamento, né? Exatamente. Então, por isso que no relacionamento você orienta que as pessoas já sejam elas mesmas. Exato, né? Perfeito. Né? Exatamente. Eu admiro as pessoas quando elas conversam, são sinceras, honestas com seus parceiros, porque quando elas casam, elas vão viver o melhor. Elas não vão exigir do outro aquilo que o outro não falou que ia dar para elas. Ou ficar se matando para agradar o outro com aquilo que você já nem aguenta mais fazer. Aí você pontuou uma questão importante. Aí casa, sem ter acordo, sem ter conversado, sem ter planejado nada, aí começa a cobrança. Ah, mas essa não é a mulher que eu me casei. Aí, esse não é o homem que eu me casei, que eu conheci lá atrás. Mas vocês fizeram o plano de casar, planejaram a festa do casamento, o buffet, mas esqueceram do mais importante, que é vocês dois. Que é o acordo entre vocês dois. Um outro casal também que eu atendi, que eu achei fenomenal, eu adoro atender esses casais. Principalmente esses que eu não espero, sabe? Falou assim, olha, eu quero um casal bem jovem, cristãos também. Eles falaram assim, eu quero casar, eu não quero trabalhar nenhuma empresa, eu quero ter a minha empresa, eu quero ter a minha casa, eu quero viajar muito. E eu também quero ter um filho. Isso eles falaram antes. Eles tinham 17, 18 anos. Aí eles se organizaram para o casamento, casaram, ele montou uma papelaria, foi trabalhar junto com a esposa, se organizaram, compraram uma casa e depois tiveram a filhinha deles. Aí eles começaram a viajar e sempre que eles viajam, eles postam para mim as fotos. E eu falo, muito bem, parabéns, vocês estão vivendo o sonho de vocês, Amém. que bacana. Sonharam juntos, né? Juntos. Isso aí é algo importante, né? Casais que sonham juntos, Sim, né? Perfeito. Então, assim, eles fizeram um planejamento juntos. Eles planejaram sonhos juntos. E eles estão vivendo o que eles planejaram, o que eles sonharam. E não é o marido, porque tem casamento assim, que a mulher vive a vida dela, casada, e o marido vive a vida dele. A não ser que seja um acordo. Por exemplo, olha, eu não gosto disso, mas você pode fazer para você realizar seu sonho. Tá tranquilo. Eu não gosto de fazer tal coisa, mas você faz que você vai ser feliz. Por exemplo, eu gosto de fazer trilha. Meu marido não gosta, mas ele me leva até o local e me busca. Então, se ele participa do mesmo jeito. Sim. E ele respeita, porque ele sabe que eu sou apaixonada para fazer uma trilha. Que legal. E ele não gosta. Eu amo.
Então, assim, É o equilíbrio, É o né? equilíbrio, Não é o é só a sua respeito. vontade, não só a Sim. dele e não só renúncias, né? É. E ele ama construir. Eu já não Aham. gosto muito de construir. Aham. Então, ele constrói, E você tira foto. eu tiro a foto e motivo. Aham. Falei, nossa, mas tá ficando maravilhoso. Ainda dou palpite. Se você Aham. fizer tal coisa, vai ficar melhor. E é a vontade dele, tá tudo bem. Pode fazer, vai ser feliz. Entendeu? Legal. Isso é muito importante para quem está começando um relacionamento ou para quem ainda vai casar, ter essa consciência. Não adianta viver para agradar no relacionamento se você não vai suportar isso depois, né? Ou igual nós demos exemplo aqui de comida, às vezes quer fazer aquela coisa para agradar, para ser, é uma necessidade de ser aceita para mostrar para a pessoa que ela é perfeita. E depois que casa, você vai ficar se esforçando para cozinhar, sendo que você não gosta de cozinhar, vai chegar um dia e você vai falar assim, poxa, tô exausta, tô infeliz nesse casamento, né? E quais são, você já tem 15 anos de casado, né? Quais são, assim, a gente sabe que com o passar do tempo, as prioridades mudam, os planos, eles se amadurecem, e o relacionamento, para ele permanecer, o pastor fala assim, que, como que é a frase dele? O mais difícil não é casar, o mais desafiador é permanecer casados. Isso mesmo. Porque são etapas, né? A gente tem a fase do relacionamento sem filhos, é aquela paixão, faz tudo junto, tudo é juntinho. Aí entrou uma criança no meio, a gente já vai dividir outras coisas, né? E qual é, assim, a orientação que você dá para as pessoas viverem etapas do casamento? Porque, às vezes, né, entrou um filho. Aí fala assim, mas você não é mais amoroso comigo. Mas você não anda mais de mão dada comigo. Porque, com uma criança, parece que os afazeres com a criança deixam um pouco de lado, né, a parte casal. É mais em função da criança. Então, qual que é o equilíbrio que o casal possa ter para ele poder viver as etapas, assim, contemplando cada fase, uma fase de cada vez, né? Tem fases que vêm que a gente nem espera, Sim. né? Tem coisas que acontecem. Primeiro que nenhum de nós somos perfeitos. Glória Então, a Deus. você casar e vai esperar do outro a perfeição, não existe. Vai Sim. descartando essa possibilidade. Tanto o homem quanto a mulher, eles vão errar na caminhada. Sim. Eu erro, meu marido erra. Mas nós temos uma vontade, Sim. que é ser casados, de Amém. continuar juntos. Primeira coisa. A segunda é respeitar esse tempo, respeitar esse ciclo. Porque o ciclo não é só para o casamento, Sim. é para a minha vida pessoal, é para a vida pessoal do meu marido. Sim. Nós estamos envelhecendo, nós temos outras prioridades. E as prioridades são, o nome já diz, prioridade. Então, vamos priorizar aquilo que é primeiro, que é necessário. No meu casamento, a gente sempre dá atenção às prioridades, inclusive os filhos, quando Sim. precisam. E nós vivemos esse relacionamento, e eu digo na minha igreja, em qualquer lugar que eu passo para os meus filhos, que eu me casei muito bem. Amém. Eu sou muito bem casada. Amém. Até o dia de hoje. Se amanhã mudar, eu volto aqui e falo assim, olha, Geiciane, vivi 15 anos bem casada. Mas depois dos 15 não deu certo. Sem problema nenhum também. Sim. Mas até o dia de hoje eu sou muito bem casada. Amém. Então, a orientação é que a pessoa viva as fases, né? As prioridades de cada fase, né? Sim. E sem deixar o romantismo de lado, né? Tem casais que se anulam nesse período, né? Qual que é a orientação que você traz para que os casais, mesmo diante de todas as mudanças, das fases, eles continuam, assim, se relacionando como casal, mesmo tendo filhos? A receita é muito particular. Sim. Você tem que identificar aquilo que você gosta, aquilo que você acha interessante. Alguns casais gostam de jantar juntos. Outros gostam de ir para algum lugar para namorar. Sim. Eu gosto muito de fazer caminhada com meu marido. Que bom, que bem. Eu gosto muito de conversar com ele. Eu falo muito o que eu penso, o que eu acho que a gente precisa melhorar, mudar, o que nós estamos precisando naquele momento. E eu viajo uma vez por ano com ele. Por exemplo, dia 2, eu vou viajar com ele, só nós dois. Que benção. Tá? Todo final de ano a gente viaja, já tem uns Olha. 10 anos.
Aí, ó, juntos. fica uma dica, vocês têm que planejar uma viagem de casal. E aí a gente aproveita e namora bastante. Que bom, recarrega as energias pro próximo ano. Namorar é tudo de bom, principalmente no casamento. E casais têm que orar juntos. Tem que orar juntos. A oração é fundamental, ir para a igreja juntos, né? Às vezes não dá para estar os dois juntos na igreja, mas o marido e a esposa precisam estar ali buscando a presença de Deus, buscando o conhecimento, o ensinamento. Cada culto que nós vamos, nós aprendemos. É Deus falando conosco. E eu preciso aprender de Deus. Sim. Eu preciso buscar essa sabedoria, esse conhecimento, esse conselho. Cada culto que eu vou é um conselho para a minha vida. Amém. Né? E precisamos ouvir esse conselho. É verdade. Nós falamos aqui sobre essa questão do relacionamento, de permanecer casados, né? Esse desafio de permanecer casados. Porém, existem casos em que muitas mulheres cristãs acabam se divorciando, né? Eu vi um relato do ex-jogador Kaká, que ele falou que ficou marcado. Quando eles divorciaram, ele falou que ele fez de tudo para manter o relacionamento, porém, ela não quis mais. Então, ele chegou um tempo que ele falou, eu não posso permanecer, obrigar ela a ficar casada, sendo que ela não quer mais. Só que aí, depois que ele divorciou, ele procurou o pastor dele, ele falou, e agora? Qual é a minha posição como divorciado? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não casei para divorciar, né? Então, agora que eu estou divorciado, qual é a minha postura? Como eu vou encontrar outra esposa? Então, eu achei muito bonito da parte dele, que ele entrou em propósito de oração com o pastor dele, porque ele não se via divorciado, ele casou para casar, ele se preparou, casou, só que infelizmente ele divorciou. Isso acontece com muitos cristãos, por vários motivos, não somente de violência doméstica, mas simplesmente porque não deu certo, entre aspas, né, por algum motivo. Mas o que eu queria falar? Dessas, principalmente homens ou mulheres, principalmente as mulheres, depois que elas se divorciam, sendo cristãs, né? Qual é, assim, os relatos que você mais ouve em questão dos traumas, das consequências, para ela se envolver em outro relacionamento, né? Porque para a mulher eu acredito que como ela é mais emoção, a mulher, ela carrega, né, aquela frustração do relacionamento que não deu certo. Eu me dediquei a essa vida, mas e agora o que eu faço? Não tem outra coisa para fazer, porque eu vivi para esse casamento. Ou muitos relatos de traição. Fui traída, e aí a mulher carrega aquela raiva, aquela ira, aquele trauma, mas quer manter a caminhada cristã. Enfim, são várias situações depois do divórcio que a mulher, ela tem que lidar para permanecer casada e sendo cristã, né? Porque eu sempre falo para as minhas amigas, se você é divorciada e vai viver a vida do mundo, é muito fácil você encarar outro relacionamento. Sim. Não vai ter princípios, não tem Deus na frente, então qualquer relacionamento que vier vai ser um bom relacionamento, mas quando a gente é cristã, não é querer ser santa. Cristão, ele tem que viver o propósito de Deus e fazer aquilo que agrada a Deus. Então, é por isso que a gente tem um processo diferente, né? Para se casar novamente. Quais são, assim, os relatos que você já teve dessas questões, né? De mulheres que se divorciaram por algum motivo e o processo, né? De cura ou até mesmo para encarar um outro relacionamento, se envolver em outro relacionamento com um propósito. Nós cristãos queremos agradar a Deus, Sim. Viver o propósito de Deus. Por exemplo, o Kaká, eu assisti a entrevista dele, achei muito interessante, porque ele foi um homem de Deus. Sim. Ele fez tudo que ele correto. pôde, mas eu não posso obrigar ela permanecer casada comigo. Isso é amor. É amor, é respeito. Então, assim, ela tá indo. Eu fiz não porque tudo. Eu quis, não né? porque exatamente, eu fiz tudo. Eu vi que ele falou assim... Ele fez os 80 dias. Eu fiz os 40 dias, prova de fogo. Ele falou que além dos 40, ele ainda fez mais 40. Fez mais 40. Tá vendo que coisa mais linda. Ele fez tudo que ele pôde para honrar a Deus, para honrar esse casamento, para que ele fosse, para que essa família estivesse porque eles já tinham 2 filhos, unida. Né? Entendeu? Ele fez tudo que ele pôde. Não tinha mais nada para ele fazer. A última opção era ele deixar ir, que também é amor.
Sim. vai viver sua vida, porque ela também conhecia Sim. a palavra. Não estava mais feliz, como ele mesmo relatou, ela foi. O que vai acontecer? Ele precisa de muita ajuda, de muita orientação. Acredito que ele teve toda essa ajuda, todo esse alicerce, e vai dar continuidade na vida dele, porque ele não vai poder anular. O propósito de Deus não para. Não para. Deus acrescenta outro pro propósito. Ele não pode interromper. Vai ter críticas, vai ter críticas. Vai passar por situações, de repente, que ele não gostaria. Sim. Porque tem aquela crítica, divorciado, separado, às vezes até julgam, deixou a família, abandonou, mas não conhece a história. Sim. Então, eu acredito que ele já casou novamente, né? Ele casou novamente. Está tendo a vida dele, está dando continuidade, mas ele fez tudo o que ele pôde. O que eu vejo? O divórcio, a gente casa realmente para ser casado uma vida toda. Sim. Tem situações que não tem como permanecer, e eu seria muito hipócrita de dizer que você tem que viver a vida inteira com uma pessoa porque você é um cristão. Tá? Por exemplo, agressão física, maus tratos, não é um relacionamento que você deve estabelecer como uma regra de vida. E nem regra de vida cristã, porque você não vai buscar a Deus atormentada, torturada, angustiada, deprimida. Essa mulher ou esse homem que está vivendo esse momento de divórcio, de separação no casamento, ele precisa buscar ajuda. Ele precisa se restabelecer, se reestruturar emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, para que ele possa dar continuidade na sua vida e reconstruí-la. Sim. Com propósito, né? Com propósito. Porque no caso das mulheres, que normalmente se divorciam por questão de traição, né? Talvez elas tenham esse bloqueio de se envolver em novos relacionamentos, né? Você orienta essas mulheres nessa questão de traumas, um processo para ser curado. Você disse aí, né, que tem que procurar ajuda para se curar emocionalmente, mentalmente, mas essa questão de trauma é um processo, né? É um processo, requer Cada tempo. Um tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Eu sempre assim, sugiro que ela não se envolva com outra pessoa imediatamente. Por quê? Eu preciso estar bem. Eu estou precisando de cuidados. Como que eu vou entrar em um relacionamento ferida, magoada, desconfiada? Essa pessoa ela pode até, de repente, não dar certo esse relacionamento, não porque o outro não esteja correspondendo, mas porque eu não estou em condições preparada, né? De ter ninguém nesse momento. Esse momento é meu. É o momento que eu vou buscar ajuda, orientação, que eu preciso cuidar mais de mim, das minhas emoções, da minha saúde mental, espiritual, do físico. A gente precisa desse tempo. Então, a minha orientação sempre é que a pessoa se cuide, que ela esteja bem, que ela se refaça, para depois buscar outros horizontes. Para que não se machuque mais, né? Sim. Porque eu sempre falo, e a maioria das feridas que causam em nós, é nós que vamos ter que procurar cura, né? A gente, quem é traída? Quem é traída que sofreu e é ela que vai procurar ajuda. Não é quem traiu que vem trazer o remédio, né? Sim. Então tem que tomar cuidado. Tanto que Deus fala que nós temos que cuidar do nosso coração, né? Proteger. De tudo, guardai o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Se o teu coração não está cuidado, então ele está morrendo, e se ele morrer, você também morre. De repente não morre fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, vai viver uma vida que não está dentro do propósito de Deus para a tua vida. E quantos relatos nós já tivemos, né, de mulheres que se reencontraram após conseguirem sair de um relacionamento, né, abusivo, relacionamento tóxico, porque viram que elas tinham vida, mas estava morta com aquela pessoa, né? Sim. Aí saíram do relacionamento tóxico, abriram uma nova empresa, se reestruturou na fé, no ministério, trabalha na obra, se reencontrou, né, no propósito de Deus. Sim. As mulheres, elas precisam de um cuidado melhor, de um cuidado maior, né, Rosivan? Sim.
Antes da gente encerrar, qual seria assim, a orientação que você dá principalmente para as mulheres solteiras? Né? Quais são alguns principais relatos que você, em base, né, dos relatos que você recebe lá, das pessoas que você atende, das solteiras, quais são os principais erros ou principais traumas que elas vivenciaram ali antes de casar? Foram traídas, é uma das questões. Elas esperavam muito do outro, do parceiro, e não teve um respaldo. Elas... O que mais? Acho que essas foram as principais. Esperar muito, porque idealizam muito, e foram traídas. Muitas mulheres traídas. A traição hoje A traição é algo que... é uma dor terrível, causa uma angústia. Diz a ciência que a traição é uma das maiores dores. Então, para se proteger, é não criar muita expectativa e um passo de cada vez. Um passo de cada vez, e a mulher, ela precisa perceber, conhecer a outra pessoa. Quem é essa pessoa que eu estou me envolvendo? Conheça a família dele. Se você percebe que este homem, que essa pessoa que você está se envolvendo, ele já tem sinais que não vai ser uma boa companhia para a tua vida, não vai te respeitar, não se envolva, não tenha medo. Tem muitas pessoas boas. Existe um homem especial para a tua vida. Amém. Existem muitos homens só ter paciência. Maravilhosos. Paciência e esperar. Não tem aquela passagem em Eclesiastes que diz: há tempo para todas as coisas, debaixo do sol? É verdade. Espera esse tempo. É verdade. Para de ansiedade, espera esse tempo, vai dar certo. Amém. E eu acredito que para as cristãs, Deus faz quando você está com a mão na massa. Então, vai fazendo a obra, vai fazendo a obra, vai fazendo a obra. Né? E orando. Eu orei 3 anos para me casar. Sério? 3 anos. Você está orando? Eu não oro. Então ora. Você não é casada, né? Não. Então começa a orar. Eu orei 3 anos. Teve gente que orou 8, 7. E como foi sua oração? A minha oração é que eu queria um homem que cuidasse de mim como Jesus cuidaria. Amém. Um homem que me respeitasse, um homem que cuidasse de mim, dos meus filhos, que eu tinha 2 filhos. Sim. Quando eu fiquei viúva, minha filha tinha 9 meses e meu filho 5 anos de idade. E meu marido é esse homem, é o provedor da minha casa, tem cuidado dos meus filhos. Os netos não estavam programados, mas já vieram. Meus netos são apaixonados por ele. Então, assim, quando eu vejo o meu marido cuidando da gente, eu lembro muito dessa oração. Amém. Eu quero que o Senhor envie alguém que cuide de mim e eu olhe para ele e veja os teus cuidados na minha vida e na minha casa. Amém. E eu sinto-me assim quando meu marido me espera no portão para abrir o portão para eu chegar, perguntando se está tudo bem, o que eu vou fazer. Ele é muito assim sério, tranquilo. Não é um homem assim, muito de demonstrar amor, carinho, mas ele tem um cuidado tão especial. E eu lembro-me dessa oração. Quero que o Senhor envie alguém que cuide de mim como o Senhor cuidaria. Amém, amém. Rosivan, obrigada pela sua participação. Aqui foi muito edificante. Eu tenho certeza que você que assistiu até aqui, você sugou algo bom aí para sua vida. Porque são orientações de Deus para que você tenha uma caminhada aí na sua vida, lembrando sempre que a gente tem uma vida só. É uma vida só e Deus tem pressa de fazer a obra dele aqui na terra. Então, seja instrumento de Deus, né? E deixa aqui no comentário o que você achou desse episódio, se você tem mais perguntas para a pastora Rosivan, depois ela pode responder aí nos comentários. E deixa aqui a sua rede social ou o seu contato, como as pessoas podem entrar em contato com você. Elas podem entrar em contato pelo Instagram, Rosivan Marinho, ou pelo Facebook Rosivan Marinho, e eu vou adicioná-la no meu WhatsApp. E se estiver disposta para ter um atendimento comigo, eu também estou disposta a te atender e aprender um pouco mais da tua experiência, um pouco mais de Deus. E com certeza Deus vai trabalhar e operar muito nas nossas vidas e nós vamos crescer e viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, amém. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Deus continua te abençoando e abençoando outras vidas através da sua vida. Obrigada.
Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Conexão Ágape Podcast. E aí, você conhece alguém que precisa ouvir tudo aquilo que você ouviu aqui? Então, compartilha esse vídeo, marca aí as pessoas que você quer, que precisam, né, receber esse conteúdo, e vai lá no nosso Instagram, Conexão Ágape Podcast. Você vai conferir os bastidores, as fotos, os cortes dessa entrevista e compartilha aí para o maior número de pessoas que você puder. Nós temos que fazer esse canal crescer para que que outras pessoas também possam vir conhecer sobre as histórias que a gente fala aqui nesse canal. Então, obrigado pela sua participação e espero você no próximo episódio. Até mais!